Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós faremos a correção da atividade da semana 5, que foi um conto. E nesse conto, o exercício era para a gente identificar a alternativa correta em relação ao trecho do conto A Man of Words. Então, as questões, vamos ler primeiro as alternativas e depois fazer a leitura focada, identificando palavras cognatas, marcando palavras que a gente já sabe o significado, escrevendo no caderno ao lado, né, correlacionando as palavras cognatas, as palavras que a gente já sabe o significado, e descrevendo, então, o possível tema, o assunto e o objetivo do texto. Então, o personagem narrador estava parado de pé, xingando o Sr. Samuel, enquanto o Sr. Samuel estava lendo o jornal. Então, são duas situações. A gente vai identificar se o personagem narrador. O que é o personagem narrador? É o narrador que também faz parte da história. Ele estava em pé xingando o Mr. Samuels, o Sr. Samuels, enquanto ele estava lendo o jornal. Então, a gente vai ver se ele estava reading, que é ler, o jornal, newspaper. Então, anota aí. O personagem narrador estava parado, ok, em pé, irritando, olha, aqui é xingando e aqui é irritando. O que é irritando? Annoying. The Mr. Samuels, que reclamava uma vez por semana, once a week, que os garotos da escola jogavam apples, maçã, stones, pedras, and bolas, ball, na janela, window, do seu quarto, bedroom. Então, escrevendo algumas palavras em inglês aí, a gente já consegue associar lá no texto. Porque se a gente já escreveu o significado dessas palavras em inglês, a gente consegue identificar no texto como uma palavra cruzada. Se no texto tiver essas palavras-chave, então a gente já marca a alternativa, ok? Então, vocês viram que é uma estratégia que pode ser usada na prova do Enem também. Mr. Samuels estava provocando o personagem narrador. Então, aqui essa alternativa já é diferente. Até então, o personagem narrador que estava irritando e xingando. Agora, nessa alternativa, fala que o Mr. Samuels que estava provocando. Então, a gente vai identificar quem que era o agente. Fingindo, pretend, not hear, não ouvir, enquanto o personagem narrador falava com ele. Então, será que é o Mr. Samuels que estava provocando e estava fingindo não ouvir? Ou ainda, o Mr. Samuels estava nervoso com a presença do narrador personagem que fazia barulho, enquanto o Mr. Samuels estava lendo o jornal. Então, de novo aqui, ó, aparece reading newspaper, fazendo barulho. Então, vamos ver. Ou o personagem narrador estava parado, então é bem parecido com a letra A e com a letra B, em pé, irritando, bem parecido com a letra B, annoying, the Mr. Samuels, jogando maçãs, pedras e bolas na janela do seu quarto. A diferença entre a letra B e a letra E é que na letra B, quem estava jogando eram os garotos, the boys, kids. E aqui na letra E, era o próprio personagem narrador que estava jogando. Então, a gente vai identificar quem estava parado e quem estava irritando quem e quem que estava jogando essas bolas e essas maçãs, ok? Então, vamos lá identificar as palavras cognatas do texto e ver se tem algumas dessas palavras que a gente já anotou no cantinho do exercício. Então, a man of words. I was standing. Olha, eu estava standing, em pé. Eu estava em pé. Então, quem está falando é o narrador personagem, que ele está contando a história e está se colocando dentro da história. I was standing, então está falando que ele estava de pé. Então, a gente já sabe que o narrador personagem estava de pé. At the end of the lower playground, annoying Mr. Samuels. Olha aqui, apareceu annoying, que foi aquela palavrinha que a gente destacou. Então, está falando que ele estava de pé e que ele estava irritando o Mr. Samuels. Então, pode ser a letra A, B ou E. Who lived in the house just below the high rails. Mr. Samuels complained. Olha aqui, ó, complained. Ele reclamava. Once a week. Uma vez por semana.
that boys, que aqueles garotos from the school, da escola, threw apples, stones and balls. Olha, que tem exatamente aquelas palavras que a gente destacou. Ele reclamava uma vez por semana que os garotos, threw, provavelmente jogava, que é o que a gente já leu na alternativa, maçãs, pedras e bolas. Então, só com esse trechinho a gente já consegue identificar a alternativa correta. Vocês viram, tanto que usando essa estratégia de ler o exercício, fazer a identificação de palavras cognatas, fazer a identificação de palavras específicas no texto, a gente já consegue desvendar o texto sem terminar de ler todo o texto. Então, nisso, a gente está economizando tempo e nós estamos acertando a questão com mais eficácia. Então, qual que é a alternativa correta? Olha aqui, ó, o narrador personagem estava parado, irritating ou annoying, irritando o Mr. Samuels, que reclamava, complain, uma vez por semana, once a week, que the boys, os garotos da escola, jogavam maçãs, apples, pedras, stones and balls e bolas na janela do seu quarto. Então, a letra correta é a letra B. Essa foi a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e reassistam a aula quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada e